Sejam todos bem-vindos. A Ellen já tá chegando para ficar aqui com a gente. Vamos esperar só um pouquinho para ela entrar. Boa tarde. A Ellen já tá chegando. Olá! Oi! Tudo bem? Tudo e você? Também, tudo bem. Deixa eu me enquadrar aqui. Olá, pessoal, tudo bem? Tá bom o som? Tá ótimo. Tô abaixando aqui que o meu tava no máximo. Ai, eu entrei gritando já. Então, tem bastante gente entrando. Boa tarde a todos. Tudo bem com vocês? Conta pra gente aqui quem tá aqui pela primeira vez na nossa live. Coloca o número 1 pra gente poder identificar vocês. Mudou aqui o sistema de eu entrar na live. Mesmo. Oi? Tá diferente mesmo. Tá diferente, né? É, tem Ó, bastante gente aqui entrando aqui para conversar com a gente, para assistir a nossa live, né, Ellen? é verdade. A Silvia está falando que é a primeira vez. Conta pra gente aqui, quem está a primeira vez aqui na live, enquanto a gente espera mais um minutinho, que a gente já vai começar com as apresentações para a gente não enrolar aqui, né? O Ale falando que é a primeira vez, a Lia é a primeira vez. Hoje a live é sobre cidadania portuguesa, tá, pessoal? Nós vamos falar, né, sobre a cidadania portuguesa, né? As diversas modalidades e sobre a alteração da lei de netos também, né, Ellen? É verdade. A Catiane é a primeira vez, a Ana é a primeira vez. Olá, Tânia, tudo bem? A primeira vez também da Tânia. Pessoal, sejam todos bem-vindos, né? Como a gente estava falando aqui, a live é sobre cidadania portuguesa e hoje a gente vai falar de um assunto importante, que é a alteração da lei para netos, né, de portugueses. Então, fica aqui com a gente na live que a gente vai começar com as apresentações e já vamos seguir aqui com o conteúdo, para ser bem rapidinho e dar para responder as dúvidas de vocês também. Isso aí. Então, sejam todos bem-vindos, né? Meu nome é Camila Barassal, para quem não me conhece, eu sou advogada aqui no Brasil e em Portugal também. E eu sou cidadã portuguesa por ser casada, né, com um cidadão português. Então, meu marido, ele é bisneto de português. Nós fizemos a cidadania do avô dele, do pai dele, do meu marido, transcrevemos o nosso casamento, fizemos a minha cidadania pelo casamento, né? Hoje eu já tenho passaporte, cartão de cidadão. E depois, né, fizemos o processo de cidadania do meu filho, que tem 1 ano e meio agora, e também já tem cidadania portuguesa. E eu moro aqui em Santos, no Brasil. E para quem não me conhece, meu nome é Helena Caques, eu também sou advogada aí no Brasil e aqui em Portugal. E eu sou cidadã portuguesa por descendência, né? Meu avô era português, nós fizemos a cidadania da minha mãe, que é filha dele, transcrevemos o casamento dos meus pais aqui em Portugal e fizemos a minha cidadania como filha de portuguesa. Então, apesar de eu ser neta, minha cidadania foi feita como filha de portuguesa. E eu moro aqui em Vila Nova de Gaia, em Portugal. E agora a gente vai dar, né, uns recadinhos para vocês para começar o conteúdo da live. A gente quer avisar para vocês, né, que tem um pouco de delay nas mensagens. Então a gente quer pedir para vocês mandarem a pergunta uma vez só e o mais completa possível, que nós vamos responder a pergunta de todo mundo. E que a gente não pula a pergunta, mas o tema da live é cidadania portuguesa e os processos relacionados à cidadania. A gente também sempre gosta de avisar quem tem advogado no processo, a gente não vai analisar o caso aqui, nem lá no nosso direct ou no nosso WhatsApp. Uma em respeito ao nosso colega advogado e outra porque ninguém melhor do que ele para saber qual é a fase do processo de vocês. Então, quem tem advogado no processo, a gente recomenda fortemente que entre em contato diretamente com ele. E vocês podem, né, já ir preparando aí a perguntinha de vocês, colocar aqui no campo dos comentários, que durante a live a gente vai tirar todas essas dúvidas de vocês. E falando mais uma vez,
O tema é processos de cidadania portuguesa e os processos relacionados à cidadania, e vamos falar sobre a alteração recente da Lei de Netos. Então, né, nós vamos começar pelo começo, né? Para você saber se você tem direito à cidadania portuguesa. Então, as pessoas, né, elas chegam frequentemente para a gente e falam: eu quero saber se eu tenho direito à cidadania portuguesa. E a nossa primeira pergunta é: quem é o português da sua família? Então, esse é o primeiro passo. Antes de você obter qualquer documento, antes de qualquer coisa, o primeiro passo é: você precisa saber quem é o português da sua família. Depois você precisa saber quem está vivo depois do português. O filho e ou o neto precisam estar vivos, adquirir a cidadania, para depois a cidadania chegar nos demais descendentes. Como foi o caso do meu marido, bisneto, né? O filho e o neto estavam vivos, foi feita a cidadania do vô dele, depois do pai dele, para depois fazer a dele, né? E aí você pode chegar e falar assim pra gente: mas eu não sei quem é o português da minha família e ninguém da minha família sabe. A primeira dica que a gente sempre dá é: conversem com os mais velhos da família. Porque foi assim que eu descobri, né, que o meu sogro era neto de português. Meu marido não tinha ideia que o bisavô dele era português. E eu conversando com meu sogro, ele falou: mas meu avô é português. E aí, eu sabendo que eles tinham direito à cidadania portuguesa, aí sim a gente foi atrás dos demais passos. Mas esse é o primeiro passo, né, a primeira dica. E vocês podem também verificar nas certidões de nascimento da família. Então, quem você acha que é o português, você pode verificar na certidão de casamento, na certidão de óbito e na certidão de nascimento do filho de quem você acha que é o filho do português. Porque nessas certidões vai estar lá o nome da pessoa e a nacionalidade. Português, portuguesa, né? Fulano, filho de ciclano, nacionalidade portuguesa. E aí, já você descobrindo quem é o português da sua família, esse é o passo para você verificar se você tem direito à cidadania portuguesa. O segundo passo é verificar se você tem a certidão de nascimento do português. Se você não tiver a certidão de nascimento do português, será necessário realizar uma busca dessa certidão aqui em Portugal. E quais são os dados necessários para você fazer uma busca, né? Então, você vai precisar do nome completo do português, da data e local aproximado de nascimento e da filiação. Com esses dados, é possível você contratar um genealogista aqui em Portugal para fazer a busca da certidão de nascimento do português. E se você não tiver esses dados, né, você pode procurar nesses documentos que a Camila falou, que é a certidão de nascimento do filho do português, certidão de óbito do português, algum documento antigo do português, ou conversar com os mais velhos da família também. A gente tem um genealogista bem experiente que ele já localizou inúmeras certidões aqui em Portugal. Então, se vocês tiverem interesse, são esses os dados necessários, né, para fazer a busca da certidão de nascimento aqui em Portugal. Inclusive na lápide, né, onde a pessoa está enterrada, você pode verificar a data de nascimento para quem não sabe, né? Porque quanto mais as informações vocês tiverem, quanto mais informações vocês tiverem para essa pesquisa da certidão em Portugal, mais chance de êxito na pesquisa vocês têm. E não desistam, porque às vezes você tentou uma vez e não deu certo, mas você pode procurar novos documentos, achar novas informações e da próxima vez dar certo. Foi o que aconteceu com a Ellen, né, Ellen? É verdade, né? Eu não tinha esses dados do português, conversando com um tio meu, ele falou: eu tenho os documentos aqui do seu avô. E aí ele me enviou esses documentos, porque eu já tinha feito uma pesquisa e não tinha encontrado a certidão de nascimento do meu avô aqui em Portugal. E meu tio enviou esses documentos do meu avô, e ali, num documento brasileiro, tinha uma data de nascimento diferente, né? Na carteira de trabalho brasileira do meu avô, tinha uma data de nascimento diferente. E aí nós refizemos essa pesquisa com essa nova data, que era bem diferente da data anterior que eu tinha, e a certidão foi localizada. Então, a gente não pode desistir, né? A gente sempre fala, tem que fazer essa pesquisa, não desistir, que vocês vão encontrar a certidão de nascimento do português. O recorde até hoje foi de uma cliente que estava procurando há 10 anos, né? E aí o nosso genealogista localizou essa certidão e hoje a família toda já tem cidadania portuguesa. Então, o primeiro passo é vocês buscarem as informações para poder contratar um genealogista. E se você não conseguiu com um, pode tentar com outro, porque cada um tem um método de trabalho, um banco de dados. Então, a pesquisa é muito importante, né? E sem a certidão de nascimento do português, não é possível fazer nenhum processo de cidadania portuguesa. É verdade, a gente sempre fala, né? Quanto mais dados você tiver e mais precisos forem esses dados, mais rápido essa certidão é localizada. Então, não desistam para vocês fazerem esse trabalho de detetive primeiro, né? Para localizar esses dados o mais fiel possível para a gente conseguir fazer essa busca aqui em Portugal.
Isso mesmo. E agora nós vamos começar a falar sobre os processos, né, de cidadania portuguesa. O primeiro passo foi, né, quem é o português da sua família, para saber se você tem direito à cidadania portuguesa. Depois, a pesquisa da certidão, né, de nascimento do português, que sem ela você não pode fazer nada. E agora são os processos de cidadania em si. Então, o primeiro processo de cidadania portuguesa que nós vamos falar é o processo para filhos de português. Então, se você é filho de português, né, você tem direito à cidadania portuguesa. O principal documento é a certidão de nascimento do português, que você vai precisar para o seu processo, mas não é o único, é o principal, né? Porque cada processo tem uma lista de documentos, né, que precisam ser analisados para cada caso. E atualmente, cada processo de cidadania para filhos está em um prazo de conclusão em torno de um ano e meio. E para você que é neta de português, né, que nem eu, você tem dois caminhos para fazer a cidadania portuguesa. Porém, se o filho do português estiver vivo, a gente orienta que você siga o caminho, né, de fazer primeiro a cidadania do filho do português para depois fazer a sua cidadania e não fazer a sua cidadania diretamente como neto. Por que a gente está falando isso, né? Porque em maio desse ano, a lei da nacionalidade portuguesa foi alterada. Porém, ela ainda não foi regulamentada, mas ela já está em vigor. Essa alteração, ela diz que o neto que entrar com o pedido de cidadania diretamente, ele, sem fazer o processo do filho antes, né? Por isso que a gente fala que se o filho estiver vivo, você precisa seguir esse caminho de fazer a do filho depois do neto, porque se você não fizer a cidadania do filho antes da sua e fizer a sua diretamente como neto, agora você vai precisar fazer uma prova de conhecimentos gerais sobre Portugal para concessão, né, da cidadania diretamente como neto. Ainda a gente não tem informação de como essa prova será aplicada e nem do conteúdo programático dessa prova, né, porque a regulamentação, como eu falei, ainda não foi realizada, mas vai ser necessário fazer essa prova. Então, quem tiver interesse em entrar com esse processo, né, diretamente como neto, vai precisar ter em mente que você vai precisar fazer essa prova de conhecimentos gerais sobre Portugal. O que a gente sempre recomenda, né, é que você dê entrada no seu processo um quanto antes, mesmo que essa regulamentação ainda não tenha saído, porque os processos aqui em Portugal, eles são analisados por ordem de entrada, então quanto antes você fizer, né, der a entrada no seu processo, esse processo já vai para a fila e fica aguardando ali a análise do conservador. Então, enquanto não sai a regulamentação, opa, caiu aqui. Você pode aguardar, né, na fila aí, esperando a regulamentação para dar entrada no seu processo de cidadania como neto. Me perdi um pouco aqui porque o celular caiu, mas deu para entender? Senão eu faço um resuminho. Não, deu para entender sim. Deixa eu arrumar aqui. Pronto. Então, né, esse outro caminho é fazer a cidadania do filho do português e depois fazer a cidadania do neto, como foi o meu caso. Eu fiz a cidadania da minha mãe, que é filha do português, para depois fazer a minha, né, apesar de eu ser neta. Mas quem não tem o filho vivo, infelizmente, não pode seguir esse caminho e vai ter que fazer, né, essa prova de conhecimentos gerais sobre Portugal. E o prazo, né, para análise desse processo hoje está em torno de 4 anos. Por isso que a gente fala, né, que quem tem o filho vivo compensa fazer o processo do filho para depois fazer a do neto como filho, porque aí vai ser um ano, mais um ano e pouco, vai dar 2 anos e pouco, 3 anos para os dois processos, né? É verdade, né? Compensa bem mais. Em todos os aspectos agora, né? Porque com essa alteração da lei de netos, que o neto precisa fazer essa prova, é muito mais vantagem você fazer a cidadania do filho para depois fazer a cidadania do neto. E quem tiver dúvida, pode colocar na dúvida aqui nos comentários. Eu vi que já teve gente que mandou pergunta. Tem gente mandando pergunta na caixinha de pergunta. Eu não consigo abrir essa caixinha porque ela trava a live pra gente. Mas vocês podem mandar aqui no corpo da live que daqui a pouco a gente vai responder as perguntas de vocês. E a próxima, né, modalidade de processos de cidadania portuguesa é para quem é bisneto de português. Então, o bisneto de português ele tem 3 maneiras, né, de solicitar a cidadania portuguesa. A primeira maneira é se tiver todo mundo vivo. Então, você vai fazer a cidadania do filho do português, depois do neto do português, né, e depois do bisneto como filho de português, porque o pai dele agora tem cidadania portuguesa. A segunda modalidade é se o filho for falecido e o neto for vivo. Você vai primeiro fazer a cidadania do neto do português, para depois fazer do bisneto como filho também. E a terceira modalidade é que você vai, quando o filho do português está vivo, mas o neto está falecido. Então você faz a cidadania do filho do português
e depois do bisneto como neto de português. Vocês podem verificar que nenhuma das maneiras contempla diretamente a cidadania do bisneto, né? Porque até teve uma alteração na lei quanto a isso, mas tem muitos requisitos para isso, né? E esses são os caminhos viáveis para a cidadania para bisnetos de português. Lembrando que se você for fazer a sua cidadania numa dessas modalidades que incluir fazer a cidadania de neto, né? Quando for fazer a cidadania do neto, direto, sem fazer do filho, vai precisar fazer essa prova que a Ellen falou também. Para todos esses processos que a gente falou, você vai precisar da certidão de nascimento do português, que é um documento essencial para os processos de cidadania, tá? E aí, talvez você precise fazer a busca dessa certidão aqui em Portugal, se você não tiver esse documento. E para quem é casado com cidadão português, pode falar, Camila. Não, eu falo, esse é o principal documento para todos os processos, mas não o único, né, gente? É verdade. E para você que é casado com cidadão português, né, você também tem direito à cidadania portuguesa, desde que comprove, né, que é casado com um cidadão português há mais de 3 anos e que exista e que comprove um vínculo com Portugal, né? Esse vínculo pode ser um filho em comum com a cidadania portuguesa. Se você não tiver um filho em comum, você pode aguardar completar 5 anos de casamento com cidadão português, desde que você tenha nascido no país de língua oficial portuguesa, como o Brasil. E se você não nasceu no país de língua oficial portuguesa, você precisa aguardar 6 anos de casamento com português, e aí não precisa comprovar nem o local de nascimento, nem se tem filho com cidadania portuguesa, né, e nenhum outro requisito neste sentido de vínculos com Portugal. Claro que são vários documentos que você vai ter que juntar no processo, né? Mas você não vai precisar comprovar vínculos com Portugal se você é casado há mais de 6 anos com cidadão português. Eu subi aqui, né, para ver as perguntas, Ellen. O Luiz está falando assim: após a live, me chamaram no direct. Você pode chamar a gente no direct, por favor, que quando acabar a live a gente não vai conseguir ver mais o seu contato aqui. Você pode chamar a gente diretamente no direct aqui da Cidadania Portuguesa, ou na nossa bio tem o nosso WhatsApp. Você pode clicar e conversar com a gente pelo WhatsApp também. A gente só pede, né, para vocês escolherem um caminho só para falar com a gente, porque a gente faz várias perguntas para poder analisar cada caso, e senão a gente vai fazer as mesmas perguntas 2 vezes. Tenham paciência, porque todas as perguntas são necessárias, né, para poder saber se você tem direito à cidadania portuguesa. A Catiane, ela fala assim: se eu não tiver parente português, não consigo ter a cidadania portuguesa? Catiane, consegue, tá? Se você morar em Portugal durante 7 anos, né? Morar legalmente em Portugal durante 7 anos, você pode aplicar depois para o seu processo de cidadania portuguesa. Ou se você casar com um cidadão português e aguardar 3 anos de casamento, se você tiver um filho em comum com cidadania portuguesa, ou 5 anos, né, se você não tiver um filho em comum com cidadania portuguesa. Então, essas são as modalidades aí para quem não tem um ascendente português. Que foi o meu caso, né? Na época, nós fizemos o meu processo de cidadania pelo casamento quando eu completei 5 anos de casamento, porque na época nós não tínhamos filho ainda. Então, foi o meu caso. É verdade. A Fabíbia fala assim: quanto custa para fazer uma nacionalidade portuguesa de filho? A gente não consegue te passar o valor aqui na live, porque a gente precisa fazer uma série de perguntas para poder analisar o caso e passar o orçamento. Mas você pode chamar a gente aqui no direct da Cidadania ou na nossa bio, conversar com a gente pelo WhatsApp. A Tânia faz uma pergunta interessante. Ela fala assim: meu pai português falecido e seus pais também falecidos. Só tenho certidão de óbitos dele. Consigo a cidadania? Pessoal, antes, né, de responder essa dúvida diretamente aqui, eu vou tirar uma outra dúvida que está aqui na pergunta. Muitas pessoas acham que o português precisa estar vivo para os descendentes terem direito à cidadania portuguesa. E o português não precisa estar vivo para vocês conseguirem a cidadania portuguesa, tá bom? Então, tenham isso em mente. Muitas pessoas não procuram o seu direito porque, o português faleceu, eu não tenho mais direito à cidadania portuguesa. E não é isso, tá? Mesmo que o português tenha falecido, você tem direito à cidadania portuguesa. E no caso dela aqui, ela fala que os pais são portugueses e que os avós também são. Mas a cidadania dela vai ser sempre feita pelo português mais próximo dela. Então, nesse caso, o que interessa para o processo de cidadania portuguesa é que o pai dela é português. Tá? Então, os avós sendo portugueses, para ela não interessa mais. Para a cidadania portuguesa, interessa que o pai, que é o parente mais próximo dela, ele é português. E mesmo que ele tenha falecido, ela tem direito à cidadania portuguesa. Aí ela fala, né? Só tem a certidão de óbitos dele. Consigo a cidadania?
Você consegue desde que a gente, com essas certidões de óbito, né, consiga extrair os dados do português, que é o nome completo, a data e o local aproximado de nascimento e a filiação, que deve ter esses dados na certidão de óbito, e aí fazer uma busca da certidão de nascimento do seu pai aqui em Portugal para viabilizar a sua cidadania portuguesa. Porque sem a certidão de nascimento do português, infelizmente, não é possível fazer a cidadania portuguesa. Mas o seu caso é viável, sim. Se você quiser, pode chamar a gente no WhatsApp, que tem o link lá, né, na nossa bio, que você já vai direto no nosso WhatsApp. Pode chamar a gente, que a gente pode orientar você. E é muito interessante isso que a Ellen lembrou, né? Porque vocês sempre precisam fazer essa análise. Quem é o português da sua família? Mas quem é o português mais próximo da sua família? Porque você pode ser filho, neto e bisneto. Mas se você é filho, você vai fazer a cidadania pelo português mais próximo. Então, a lista de documentos é diferente, o prazo do processo é diferente e os requisitos, né, para fazer o processo também é diferente. Então, isso é muito importante. E se seu pai ou a sua mãe obteve a cidadania portuguesa, você também é filho de português. Isso também é muito importante. O caso do meu marido, bisneto. O vô dele obteve a cidadania. O pai dele virou filho de português. Meu sogro obteve a cidadania. O meu marido virou filho de português. Então, toda essa análise é muito importante, né? Para poder escolher qual o caminho que você vai seguir com o seu processo de cidadania portuguesa. E outra coisa, né? Que as pessoas também... A Ellen falou de que o português não precisa estar vivo, né? Para fazer o seu processo de cidadania portuguesa, mas você também não precisa ter o sobrenome do português para fazer o seu processo. As pessoas já falam, não tem o sobrenome, mas você não precisa ter o sobrenome. Os documentos... A descendência, né, o seu processo vai ser comprovado através dos documentos. É isso que a Camila falou também, se refere ao prazo, tá? Porque se você fizer a cidadania de filho do português, o prazo é bem menor do que se você fizer a cidadania como neta do português. Então tem que ter atenção aí que além dos documentos e ser menos burocrático com o processo de filho, né? Ele também é um processo que é mais rápido. Isso mesmo. A Célia fala assim, quanto tempo em média demora para conseguir a cidadania, sendo casada há 11 anos? A cidadania pelo casamento atualmente está com prazo em torno de 4 anos e pouco. Mas lembrando que primeiro você precisa transcrever o casamento, né, do português em Portugal para depois fazer a sua cidadania pelo casamento. As pessoas acham que porque elas juntaram uma certidão de casamento no processo de cidadania portuguesa, que o casamento está transcrito. Não, você primeiro, a sua cidadania é emitida, ela sai com o seu estado civil de solteiro. Para você casar em Portugal, precisa fazer o processo de transcrição de casamento. E se o português foi casado mais de uma vez, tem que transcrever o primeiro casamento, dissolver o primeiro casamento, seja pelo divórcio ou pelo óbito, e depois, né, transcrever o segundo casamento e assim sucessivamente. Falando em prazos aqui um pouco, né? Muitas pessoas estão achando os prazos para se obter a cidadania portuguesa um pouco extenso, né? E a gente sempre comenta aqui na live que porque aumentou muito a demanda, né, dos processos de cidadania portuguesa nesses últimos anos e realmente os processos ficaram um pouco mais lentos. Porém, né, essa semana a gente teve a notícia de que foram contratados mais de 53... Ai, meu Deus, desculpa. Foram contratados mais de 52 conservadores diretamente aí, né, para agilizar os processos de cidadania portuguesa. A promessa do governo português, né, do Ministério aqui da Justiça, é que esses conservadores eles vão fazer aí uma força-tarefa para conseguir colocar em ordem esses processos que estão atrasados. Então, a tendência daqui para frente é que esse prazo diminua. Hoje o prazo é esse, mas a tendência aí por essas contratações de conservadores, eles estão ainda prometendo, né, a entrada para setembro aí de mais alguns conservadores e que no fim vai dar mais de 150, né, Camila? Alguma coisa assim. E já tem a promessa para o ano que vem, para 2027 também. Para o início, né, de 2027. Então, essa soma aí de conservadores estão prometendo aí dar um gás, né, nos processos de cidadania portuguesa, em agilizar aí essa análise dos processos de cidadania portuguesa. Então, essa também é uma novidade que a gente queria trazer aqui na live para vocês, que futuramente a tendência é que esse prazo diminua. E a gente fala, né, para vocês fazerem a cidadania portuguesa o quanto antes. Porque as leis, né, estão em mudança constante. Então, os netos, eles não precisavam comprovar vínculos com Portugal. Então, eles não precisavam fazer essa prova que a Ellen mencionou. Agora, precisa fazer a prova. Então,
É aproveitar enquanto tem filhos de português vivo, fazer a cidadania do filho do português, porque a cidadania de filhos de português é a que até agora não teve mudança, né? Então, durante todos esses anos, que a gente já está aí há quase 10 anos trabalhando, né, com cidadania portuguesa, a de filhos, que é a que continua ali. Então, a gente sempre fala, façam o quanto antes, porque depois, se a pessoa, infelizmente, falece, aí tudo muda, e aí o processo pode ficar mais burocrático. Aí você faz um processo de cada vez, e se você não começar, o processo nunca acaba, né? Eu sou a prova viva disso, porque a minha cidadania foi a última, parecia que não ia chegar não, que já chegou. E chegou faz tempo. É verdade, né? E a lei de netos aí, né? A lei para os processos diretamente como neto, desde que a gente trabalha com o processo de cidadania desde 2017, ela já foi alterada 3 vezes, né? Então, primeiro precisava comprovar vínculos com Portugal, depois não precisava mais comprovar vínculos com Portugal, e aí voltou agora precisando comprovar vínculos com Portugal, que é no sentido aí de conhecimentos gerais sobre Portugal. Então, quem tem direito à cidadania portuguesa, né, hoje, o interessante é que entre com o processo quanto antes, com essas regras, porque a gente nunca sabe se as regras vão ser endurecidas, né, futuramente, com mais alguma alteração na lei da nacionalidade, que já tem aí vários projetos querendo alterar novamente a lei, né? É verdade. Olha outra pergunta. A Eliane fala assim: uma pergunta. Meu esposo, o bisavô dele era português. Ele teria direito? A gente precisa saber: o filho do português, o vô ou a avó dele está vivo? O neto do português, o pai ou a mãe dele está vivo? Então é isso que a gente precisa saber para saber se a cidadania portuguesa vai chegar no seu marido bisneto de português. Pelo menos o filho ou o neto precisa estar vivo para fazer a cidadania de um deles, para depois o processo chegar ao bisneto. Se tiver todo mundo vivo, a gente orienta a fazer a cidadania de todo mundo, né? Para a cidadania chegar do bisneto com menos burocracia e mais rápido. A mãe da Ellen também, né? Nunca quis se mudar para Portugal, só a Ellen e a família que se mudaram, mas a mãe dela fez a cidadania para poder beneficiar os filhos. Então as pessoas acabam fazendo. Foi o caso do avô do meu marido, o caso do meu sogro, né? Que fez também o processo de cidadania para poder beneficiar os demais, né? E não é só morar em Portugal, tem várias vantagens, né, vários benefícios de se obter a cidadania, quando você se obtém a cidadania portuguesa. É porque você pode morar em Portugal, em diversos países da União Europeia, pode viajar para os Estados Unidos sem visto, né? Só preenchendo uma autorização online, né? Esperando essa resposta. Então você não tem todo aquele gasto, aquela burocracia, juntar documentos, comprovações infinitas, né? No consulado americano para você, para o brasileiro, né? Pedir um visto para ir fazer uma viagem, para passear na Disney, para levar os filhos para conhecer. Então, quem tem a cidadania portuguesa não precisa passar por essa burocracia. Então, já é uma economia de tempo e de dinheiro aí. Isso é verdade. E aí não precisa, você também pode ser dispensado para o visto para o Canadá. Porque a Ellen falou dos Estados Unidos, mas muita gente também quer ir para o Canadá, né? Que você também pede uma autorização online chamada ETA, e aí também não precisa passar por toda a burocracia do visto. Tem inúmeras vantagens, né? Não só morar, não só viajar. Você pode morar e viajar para os 27 países da União Europeia, você pode firmar contratos, né? Arrumar emprego como cidadão português, porque se você vai para Portugal ou para outro país, você precisa aplicar para um visto, sendo brasileiro. E se você tem a cidadania portuguesa, você vai aplicar como cidadão europeu, não vai precisar fazer todas aquelas comprovações de visto para poder se mudar, né? Assim que conseguir a vaga de emprego também. Inclusive, a gente tem um guia, né, falando dos diversos benefícios da cidadania portuguesa, né? Inclusive, nesse guia, a gente fala, né, a gente disponibiliza alguns sites onde você pode procurar emprego em Portugal e nos países da União Europeia, mesmo antes de sair do Brasil, né, e se mudar para esse país. Então, a gente disponibiliza alguns sites, a gente dá muitas dicas nesse guia. Então, se você tem interesse em conhecer mais esse guia, ele está lá no link da nossa bio. E você pode ir lá, né, a hora que acabar a live, que ele vai estar lá disponível, que são os inúmeros benefícios de se obter a cidadania portuguesa. Porque a cidadania portuguesa é muito além de um simples passaporte para você viajar, né? Ela tem inúmeros benefícios, né, Camila? Com certeza. O que eu mais gosto é você adquirir a cidadania e poder transmitir, né, para os seus descendentes, que isso é um presentão que você dá
deixa para o futuro deles. O dia que eles quiserem, eles vão poder estudar, vão poder passear, vão poder fazer o que eles quiserem, mas eles vão ter a cidadania portuguesa, né, Ellen? É verdade. O benefício que eu mais gosto é poder me mudar para Portugal, como eu fiz, né? Como se eu estivesse morando no meu próprio país. Sem precisar passar por renovação de visto, por autorização de residência, por toda a burocracia que o imigrante precisa, né? Para morar num país diferente do seu. E com a cidadania portuguesa é como se você estivesse morando no seu próprio país. Então, essa foi uma vantagem muito interessante para mim e para toda a minha família, que mudou, né, a nossa vida. E na nossa bio também, né, tem outros materiais complementares que a gente elaborou, e um deles é para quem tiver interesse em fazer a sua cidadania pelo casamento sozinho. Então a gente criou um curso completo ensinando passo a passo para você poder fazer o seu processo de cidadania portuguesa sozinho, enviando para a conservatória diretamente em Portugal. Foi com base nesse passo a passo, né, que nós fizemos o meu processo de cidadania pelo casamento. Eu já tenho há um tempo a cidadania pelo casamento, mas está tudo atualizadinho e foi com base nesse passo a passo. Então você pode fazer sozinho, né, o seu processo de cidadania pelo casamento, se quiser também. Na nossa bio tem todas as nossas informações, dos nossos cursos e guias. E do nosso WhatsApp, se vocês quiserem conversar com a gente. E quem tiver também com dificuldade em, depois de obter a cidadania, fazer o seu agendamento para solicitar o cartão de cidadão e passaporte, nós também desenvolvemos um guia com passo a passo para ajudar você. Então tá lá no nosso link da nossa bio, esses 3 guias que a gente conversou aqui, o curso, né, da cidadania pelo casamento, guia para quem quer emitir o cartão de cidadão e o passaporte, e o guia, né, dos benefícios da cidadania portuguesa. Vocês podem continuar mandando as perguntas aqui pra gente, que a gente vai continuar aqui respondendo mais um pouco. Tem bastante gente mandando pergunta na caixinha, mas a caixinha trava, então a gente não consegue abrir. Vocês podem mandar as perguntas aqui no corpo da live ou conversar com a gente pelo Instagram ou pelo direct, né? Vai no direct e chama a gente no WhatsApp. A Célia fala assim: eu contratei um advogado e ele me garantiu que 3 meses já tem. Ele me garantiu 3 meses, já tem 1 ano, e eu sempre cobrando. Aí ontem ele me disse que o meu processo está na UCFE. Bom, o que a gente recomenda é que você converse diretamente com ele, né? Como a gente falou aqui no começo da nossa live, em respeito ao nosso colega advogado, a gente não vai analisar o seu caso. Então, o que a gente recomenda é que você converse direitinho com ele, pegue todas as informações lá, porque ninguém melhor do que ele para saber qual é a fase do seu processo, tá, Célia? Desculpa, mas a gente não pode, né? Conversar com você, orientar você nesse processo, porque você já tem um profissional aí tomando conta da sua cidadania portuguesa. Isso mesmo. Tem bastante gente entrando, sejam todos bem-vindos. A gente vai deixar a live gravada uns dias, né, Ellen? É verdade. Pessoal, conta aqui pra gente também, quem já veio em Portugal, quem está curtindo o verão europeu, conta aqui pra gente na live, por favor. Quem já conhece Vila Nova de Gaia, vocês conhecem? Olha a Eliane falando. Então, a mãe dele não está viva. Não teria outra forma. Os tios dele estão vivos e os tios conseguiram tirar. Não, a cidadania portuguesa ela é transmitida em linha reta. Então, se seu marido ele é bisneto de português, diretamente como bisneto, ele não tem direito. Se a mãe é a neta do português, ela teria que ter adquirido a cidadania antes. O que você pode verificar é se o filho do português não adquiriu a cidadania, o vô ou a avó dele. Porque você está falando que os tios adquiriram. Às vezes os tios fizeram a cidadania do pai ou da mãe, né, que é o filho do português, e aí sim o seu marido teria direito, porque ele seria neto de português e não bisneto. Então, por isso que a gente sempre fala, vocês precisam verificar quem é o português da família, quem está vivo depois do português, mas sempre analisar se tem alguém com cidadania portuguesa. Porque aí a pessoa também é português e aí o processo vai ser feito com base nessa pessoa, né? É verdade, né? Então, pessoal, só relembrando, tá? Que a cidadania portuguesa, ela é transmitida para os filhos, para os netos, para os bisnetos, desde que o filho ou o neto esteja vivo, e o neto que fizer o processo diretamente agora vai precisar comprovar vínculos com Portugal, no sentido de precisar fazer uma prova, né? Para comprovar conhecimentos gerais sobre Portugal. E o principal documento do processo de cidadania portuguesa é a certidão de nascimento do português, porque sem ela a gente não consegue comprovar a linha, né, geracional. Então a gente não consegue comprovar que você é neto, que você é filho de um português. Então a certidão de nascimento do português é o primeiro documento que você precisa localizar.
E a gente sempre fala, não entre com o processo de cidadania portuguesa se você não localizou a certidão de nascimento do português. Muitas pessoas vêm aqui desesperadas chamar a gente, falando, ai, o meu processo foi notificado porque eu não juntei a certidão de nascimento do português, eu não encontrei ainda, não tem uma maneira da gente contornar, né, essa falta de documento, e não tem, pessoal. Se você não localizar a certidão de nascimento do português, o seu processo vai ser indeferido, porque você não conseguiu comprovar a sua linha, né, de descendência. Então, não entrem com o processo antes de obter a cidadania, a certidão de nascimento do português. Contratem um bom profissional, mesmo que você já tenha feito essa pesquisa uma vez e não encontrou, vocês sempre podem contratar um outro profissional experiente para que ele possa fazer uma nova busca e assim viabilizar a cidadania portuguesa da família toda. E o que você precisa, né, para fazer essa busca de certidão? Do nome completo do português, da data de nascimento, do local de nascimento e do nome dos pais. Quanto mais precisas forem as informações, mais chance de êxito vocês têm. Se vocês não tiverem esses dados, a gente sempre fala, lembre-se do trabalho de detetive. Pegar as certidões da família, a certidão de casamento do português, de óbito do português, a certidão de nascimento do filho, documentos brasileiros, como a Ellen pegou para obter informações, passaporte português, entrada no Brasil. Vocês verificam, né, esses dados que eu falei para poder informar para o genealogista quando contratarem ele. Se tiver mais de acho que foi 1880, 1881, passem todas as informações, porque todas elas são importantes para essa busca da certidão, e às vezes a diferença de 2, 3, 4 anos faz toda a diferença na pesquisa dele e na localização dessa certidão de nascimento portuguesa. Tem uma perguntinha aqui que ele fala assim, ó, boa tarde, qual mês estão analisando um processo de um C maior na ACP do Porto? Dei entrada em junho de 2025 e até agora não moveu uma bolinha. Os processos, né, da ACP estão demorando em média 1 ano e meio, um pouquinho mais para ser concluída, tá? Então você precisa aguardar mais um pouquinho aí, que eles não chegaram em junho ainda, agora de cabeça eu não sei qual mês, eu acho que é janeiro, né, segunda quinzena de janeiro, mas eu não tenho certeza. E também, né, falando sobre o andamento, que ele fala dos processos de cidadania portuguesa, que está parado na primeira bolinha, as pessoas sempre nos perguntam sobre isso. Então, o processo ele é protocolado, ele fica parado ali na fila de análise. É normal ele ficar muito tempo nessa primeira bolinha para depois ele andar, né, as demais bolinhas. É verdade, muita gente estranha, né? Acha que tem alguma coisa errada com o processo. Não tem, ele fica realmente parado esse tempão e ele só vai começar a se movimentar a hora que o conservador for começar a analisar o seu processo, tá? Então é completamente normal que você precisa. Para quem tem a senha de acompanhamento, fez o processo sozinho, porque quem tem advogado, o advogado acompanha o processo. Mas quem fez o processo sozinho precisa verificar se não teve nenhuma notificação. Se teve notificação, aí você precisa prestar atenção para poder cumprir essa notificação. Se não, fica mesmo parado. Se for pelo casamento, de neto, fica 2, 3, 4 anos ali parado. Isso que a Camila falou é muito importante, porque se tiver alguma notificação, você não verificar que teve notificação no processo e não cumprir essa notificação, o seu processo ele pode ser extinto, né, e arquivado definitivamente se você não cumprir o prazo. Então, quem não tem advogado no processo tem que ficar ainda mais atento, né, no acompanhamento, no passo a passo, para não perder o prazo da notificação. Às vezes é juntar um documento até simples, né? Mas se você não juntar no prazo correto, seu processo poderá ser indeferido, porque eles vão entender que você não tem interesse em continuar aí com a cidadania portuguesa. Aí você vai ter que começar tudo de novo. E se era, por exemplo, um processo de neto, que quando entrou na vigência da outra lei que não precisava, né, comprovar os vínculos com Portugal fazendo essa prova, se tiver que entrar de novo, vai ter que fazer a prova. Então, precisa verificar sempre todos os detalhes para quem não tem advogado. Quem tem advogado, o advogado faz todo esse acompanhamento. É verdade. Que fica muito mais simples, né? Você só recebe lá o advogado falando, ó, precisa juntar tal e tal documento, providencia isso ou aquilo, ou até fazer alguma justificativa. Mas quem não tem, tem que realmente prestar muito mais atenção. Sejam todos bem-vindos que estão entrando aqui na live. Tem bastante gente entrando na live agora. Tem gente mandando pergunta aqui na caixinha de perguntas. Vocês podem mandar aqui no corpo da live para quem tem dúvida, né? A gente está conversando sobre cidadania portuguesa, os processos relacionados à cidadania para filhos, netos, bisnetos, casamento. E a gente queria convidar vocês, né, também, para quem não curte nossa página aqui no Instagram,
que você não segue, né, o nosso perfil aqui no Instagram, que vocês sigam, né, porque a gente sempre tem conteúdos novos sobre cidadania portuguesa, a gente sempre está fazendo lives, contando as novidades para vocês, falando dos prazos, falando do que vai acontecer, como agora a contratação dos novos conservadores, da alteração da lei. Então segue a gente aí no nosso perfil da cidadania portuguesa, que é o perfil que a Camila está ocupando, que a gente sempre traz conteúdos novos sobre cidadania portuguesa para vocês. E na live a gente vem, tira a dúvida de vocês, conversa um pouquinho, né? É verdade, né? E também a gente está sempre disponível lá no nosso WhatsApp ou no nosso direct. Se vocês perderam a live e querem conversar com a gente, pode também mandar um WhatsApp ou um direct que a gente vai conversar com vocês. Mas tudo isso aqui no perfil da Cidadania Portuguesa, tá? Isso mesmo. E o nosso WhatsApp está lá no link da nossa bio também, junto com esses guias e com os cursos que a gente falou para vocês aqui na live. E sabe que eu lembrei, Ellen, que a gente não falou sobre a transcrição de casamento. Ah, então vamos falar. Dá tempo ainda. A gente ainda tem mais um tempinho, então vamos aproveitar e vamos falar sobre a transcrição de casamento, né? Então falamos sobre cidadania para filhos, para netos, para bisnetos e para cidadania pelo casamento. E a transcrição de casamento não é só para a cidadania pelo casamento, né? É para atualizar o estado civil do português em Portugal. Então, você obtém a sua cidadania portuguesa, como eu falei anteriormente, a sua cidadania sai com seu estado civil de solteiro. E se você é casado, você precisa transcrever esse casamento em Portugal. Então, o que significa? Você vai averbar em Portugal o casamento que ocorreu no Brasil. Ele é um processo, né? Tem uma taxa à parte e com novos documentos. E aí, com essa transcrição feita, vai viabilizar a cidadania dos seus filhos, né? E a cidadania do seu cônjuge, se ele tiver direito à cidadania pelo casamento. Então, não achem que você juntou a certidão de casamento no processo de cidadania que o seu casamento já está transcrito. Muita gente dá entrada na cidadania pelo casamento, não faz a transcrição de casamento, depois vai correndo desesperado porque foi notificado e precisa fazer. E é um processo. Precisa juntar documentos e precisa de um prazo. Então, vocês precisam verificar detalhe por detalhe. Por isso que a gente sempre conversa. Quando vocês forem fazer o processo sozinhos, verifiquem detalhe por detalhe. Porque a lei portuguesa é diferente da lei brasileira. Então, em muitos casos, a transcrição de casamento ela é obrigatória para estabelecer a filiação também. Muitas pessoas falam, mas realmente eu preciso fazer a transcrição de casamento? A gente recomenda fortemente que você faça a transcrição de casamento do português, principalmente se o português é seu avô, seu bisavô, porque ali pode sanar algumas divergências, alguns dados, né, que o português antigamente era registrado somente com o primeiro nome, e a transcrição de casamento ela traz para Portugal o nome que o português adotou no Brasil, então evita a notificação, evita que o seu processo, que você junte mais documentos no processo, evita atraso no processo e também, como a Camila falou, que é o mais importante, ele estabelece a filiação entre o português e o filho, porque a lei portuguesa é diferente da lei brasileira e não basta somente o nome do português estar na certidão de nascimento do filho. Precisa realmente você estabelecer essa filiação. Então, a transcrição de casamento ela é muito importante, principalmente para quem não faz o processo com advogado, que não sabe quais são as regras e não tem conhecimento da lei portuguesa. Então, não fujam da transcrição de casamento. É um processo mais rápido e é um processo muito importante para o seu processo de cidadania portuguesa ser muito mais tranquilo. E verifiquem sempre se é o primeiro casamento do português, porque às vezes é o segundo ou terceiro casamento. Se você tentar transcrever esse segundo ou terceiro casamento direto, não vai conseguir. Vocês vão providenciar os documentos à toa. Então, você precisa registrar em Portugal exatamente na ordem dos atos que eles aconteceram no Brasil. Então, você transcreve o primeiro casamento, dissolve esse primeiro casamento, seja pelo óbito, ou seja pelo divórcio, transcreve o segundo casamento e assim sucessivamente, né? E falando, em averbação de divórcio, aí que a Camila falou, não basta você juntar a certidão de casamento com a averbação do divórcio, né? A certidão de casamento brasileira com a averbação de divórcio, para você dissolver o casamento pelo divórcio. Você precisa fazer um processo que chama ação de revisão de sentença estrangeira, que é realizado no Tribunal Português somente por advogados com inscrição na Ordem dos Advogados em Portugal, para você poder revisar, homologar essa sentença aqui em Portugal, para ela ter validade e aí sim ser averbado esse divórcio no registro civil português, para você poder ou transcrever o segundo casamento,
ou atualizar o seu estado civil aqui em Portugal. Então, o divórcio não é só juntar a certidão de casamento com o divórcio averbado. Muitas pessoas têm essa dúvida e acabam, na hora de emitir o documento no consulado aí no Brasil, não conseguem emitir porque o estado civil não está atualizado aqui em Portugal. Mas fala, mas eu juntei a minha certidão de casamento com a averbação do divórcio. Não basta, tá, pessoal? Como o processo de transcrição de casamento é um processo autônomo, para você averbar o divórcio aqui em Portugal, também é um processo autônomo e precisa ser realizado no tribunal aqui em Portugal. Assim como se você precisar averbar um óbito em Portugal, né? Você também precisa averbar um novo processo. Juntar, né, a certidão de óbito, os documentos necessários para você conseguir comunicar esse óbito aqui no Registro Civil de Portugal. Porque muitas vezes é o segundo casamento, você precisa dissolver esse primeiro casamento que foi pelo óbito, então você precisa fazer um processo, dissolver esse casamento para poder casar de novo, né? Ou seja, transcrever o segundo casamento em Portugal, que aí você estaria casando em Portugal. É isso aí. Então são muitos detalhes, né? A gente já está aí há quase 10 anos trabalhando com isso. São muitos detalhes que vocês, quando forem fazer o processo de cidadania portuguesa, precisam verificar para evitar uma notificação, para não entrar com o seu processo errado, não juntar documentos errados e não entrar sem a certidão do português, por exemplo, que é sem o documento principal do processo de cidadania portuguesa. Porque às vezes a pessoa vem desesperada para a gente ajudar, às vezes a gente consegue e às vezes não dá tempo de salvar o processo, né? E é muito mais difícil você salvar um processo depois que ele está em andamento do que você fazer, né, esse processo desde o início, juntar essa documentação com calma. Então, é bem mais tranquilo você ter todos esses elementos antes de dar entrada no seu processo. Bom, para quem está entrando agora, pessoal, a gente conversou sobre cidadania portuguesa, os processos relacionados à cidadania portuguesa, a gente falou o meio que vocês podem entrar em contato com a gente, que é no link da nossa bio, tem o nosso WhatsApp. Lá no link da nossa bio a gente também disponibilizou alguns guias e cursos, né, para você que tem interesse, né, em fazer o seu processo de cidadania pelo casamento diretamente aqui em Portugal, ou emitir o seu passaporte e cartão de cidadão, fazer o agendamento. Muitas pessoas estão com dúvida como fazer esse agendamento aí nos consulados do Brasil, e também um guia sobre os benefícios da cidadania portuguesa. Então, vale a pena vocês irem lá conhecer. É isso aí. E para quem mandou pergunta, né, aqui na caixinha, podem mandar para a gente no direct ou chamar a gente no WhatsApp, que nem a Ellen falou. É isso mesmo, pessoal. A gente agradece a participação de todos vocês aqui. Acredito que até o final do mês a gente vai marcar uma outra live, vai avisar vocês aqui pelo Instagram. Então, quem não segue a gente lá, segue a gente pelo Instagram, que a gente vai avisar por lá. E também a gente sempre tem esses conteúdos que a gente conversou aqui na live disponíveis para vocês. Ativem as notificações para receber as nossas notificações, né? Que aí vocês vão estar por dentro das novidades, né, sobre os processos de cidadania portuguesa. A gente quer agradecer a participação de todos e bom finzinho de semana para todo mundo. Boa semana, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.